Bom, gente, boa noite. Meu nome é Paulo Fernando Albuquerque, tá aí no slide. Eu vi que todo mundo ia falar sobre biblioteca e eu resolvi falar sobre divulgação da ciência, não que eu não gosto de biblioteca. Eu tenho um trabalho de voluntário junto com a Ana, com mais alguns amigos, em uma biblioteca comunitária, faço parte da rede brasileira de bibliotecas comunitárias também. Mas eu quis falar um tema que eu trabalhei no meu TCC, que é da divulgação da ciência. Ele extrapola o ambiente das bibliotecas. Enfim, não me crucifiquem, né? Eu sou do bem, faço coisas legais. Enfim, vou começar a apresentação. A Paloma falou que no meu texto teria divulgação científica e cidadania, mas eu acabei tirando a cidadania porque eu vi que outras pessoas iam falar a respeito e também porque se eu fosse falar ia ficar muito grande. Eu tirei outras partes também da apresentação para tentar caber em 20 minutos. Então vamos lá. Bom, o que é divulgação científica? Eu já vou apresentar uma breve, não uma definição, né, mas uma apresentação do que eu penso do que é divulgação científica. Ela é uma motivação histórica de aproximação dos processos e dos produtos da ciência moderna. Eu já vou explicar mais para frente o porquê disso. E antes de explicar, eu queria falar um pouco dessas três expressões, que é divulgação da ciência, popularização da ciência e vulgarização da ciência. Vulgarização da ciência é uma expressão que nem é utilizada mais aqui no Brasil. Ela foi muito utilizada nos 2 últimos séculos, até mais ou menos 1950. Depois ela assumiu foi usada a expressão divulgação no lugar de vulgarização. E todo mundo que ouve essas expressões, não posso falar todo mundo, né? Estou generalizando demais, mas é estranho ver dentro da comunidade científica as pessoas fazerem uma cara feia ou algum problema por conta dos radicais vulgar, que está presente em divulgação ali, né? E vulgarização e popularização. Quando dos conteúdos científicos, dos processos e dos produtos do conhecimento científico, dessa dinâmica de conhecimento científico. Bom, eu vou falar que vulgar, popular, que todo mundo sabe. Se a gente voltar no latim, vai perceber que esse radical, essa palavra vulgar é relativa ao povo, à plebe, ou seja, ao povo. Nossa, aqui todo mundo, né? Somos o povo. Então, eu não vejo nenhum problema quanto ao uso dessa expressão, dessa terminologia. E eu vou explicar o porquê. Bom, se a gente pegar a primeira tradução da Bíblia, ela se chamou Vulgata e ela foi feita nos séculos 4 e 5 por São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso. Acho que eu errei ali, mas tudo bem. E eu trouxe aqui 2 capas de Bíblias cistinas, que eles chamam, que uma é de 1590 e a outra é de 1771. A de 1590 é do lado direito, essa daqui é de 1771. E essa tradução foi o quê? Eles tiraram do grego, do aramaico, a Bíblia e traduziram para o latim, ou seja, mais pessoas puderam compreender o que aconteceu, o que era a Bíblia, o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. E, enfim, essa tradução da Bíblia também por outros idiomas, por exemplo, ela ajudou e propiciou as reformas protestantes na Igreja Católica e, de alguma forma, isso influenciou no nascimento da ciência moderna. Se a gente pensar na próxima figura que eu vou apresentar ali, que é Galileu Galilei, ele fez severas críticas graças a essa tradução, né? Talvez, eu não sei exatamente se ele sabia muito grego, mas provavelmente ele leu a Bíblia em latim e pôde criticar toda a autoridade investida pela Igreja em cima das Sagradas Escrituras e defender a visão científica, né, a discussão científica pelos termos científicos, não por uma autoridade religiosa ou único exclusivamente pela leitura de Aristóteles. Então, eu já vou cair ali. E só para lembrar, houve outras traduções da Bíblia, como eu comentei. Uma é a de Lutero, de 1534. Uma outra se chama Reina Vieira, que é uma versão castelhana, que é uma tradução que traduziu todos os livros, tanto de grego, hebraico e aramaico, e a última que é do rei James, da Inglaterra, de 1611. Mas vamos lá para o Galileu. Aqui Galileu Galilei, e essa obra dele, que por eu estar falando da divulgação científica, muito na literatura, as pessoas que pesquisam a respeito, tentam sempre falar um pouco do histórico, de onde começa essa motivação de divulgar a ciência, de torná-la pública, de torná-la acessível e entendível às pessoas que não conhecem o que é atividade científica. Galileu, sempre, é muito recorrente na literatura, as pessoas atribuírem a ele, como se eu posso dizer, além de ser o pai da ciência moderna, um dos primeiros divulgadores. Por quê? Porque ele escreveu essa obra aqui, que é o diálogo sobre os 2 sistemas máximos aqui, que é do mundo ptolomaico e de Copérnico, né, a teoria de Copérnico do heliocentrismo.
que a igreja, através do Santo Ofício, em 1616, ela proibiu que se falasse do sistema de Copérnico. Então qualquer pessoa que fizesse alusão, publicasse alguma coisa a respeito, poderia ser presa, ser morta, enfim, né, no tempo da Inquisição. E Galileu, o que ele fez? Ele não escreveu em latim, como todas as pessoas que eram do mundo acadêmico-científico da época, né, das universidades. Ele era um professor da universidade lá na Itália, não me lembro agora exatamente, esqueci. Mas ele escreveu em italiano, então um número maior de pessoas puderam ler esse trabalho. Só que eu pergunto, um livro desse tamanho aqui, de cerca de... Essa edição aqui tem quase 600 páginas. Um livro na época, com mais de 400 páginas, explicando aqui a física, o nascimento da física moderna, digamos. Com poucos desenhos e poucos cálculos, tem aqui, mas através de um diálogo de 3 personagens que ele criou, ele não utilizou o método, como eu posso dizer, comum que Aristóteles usava. Ele tentou fazer de forma de diálogo para ficar mais facilmente entendido pelas pessoas. Mas a gente pensar que no século XVII as pessoas iam ler um livro desse tamanho aqui, que circulou apenas 5 meses, porque a igreja recolheu tudo e inclusive ele foi julgado, ele ficou enclausurado por conta disso, por conta desse livro. Então eu pergunto, será que essa é a primeira obra de divulgação científica mesmo? Muitas pessoas dizem que sim. Eu acredito de uma maneira moderada, porque talvez nem todas as pessoas entendiam o que ele escreveu. Eu lendo hoje, tenho uma grande dificuldade de entender, mesmo com uma ótima tradução, que, por detalhe, só foi feita no ano de 2000, uma tradução completa dessa obra. Então, de 1634, que é essa obra, só em 2000 ela ganhou uma tradução para o português. Vou trazer para esse lado aqui. Aqui é o frontispício da obra, não vou mostrar aqui, mas são os 3 personagens que ele utiliza para falar sobre os 2 sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. E ele defende o sistema de Copérnico. E ele divide o livro em 4 jornadas, e a última jornada, que é a mais incisiva, porque ele estuda os fluxos das marés para explicar a teoria de Copérnico, e enfim, muita gente nem entendeu o que ele estava querendo falar à época, entendeu? Tanto que a igreja demorou 5 meses para entender o que ele estava falando e punir. Bom, enfim, aí eu vou para uma parte conceitual da divulgação, parar um pouco dessa história. E a primeira coisa que eu falo é a multiplicidade de conceitos. Cada pessoa que estuda a divulgação científica, ela acaba conceituando ao seu modo, ao modo que lhe agrada, e isso varia de época em época. A gente pensar que a divulgação científica é uma atividade que vem desde o século XVII até hoje, então muitas pessoas falaram a respeito. Eu coloquei só uns 3 aqui mais para frente, para a gente perceber essa parte mais conceitual, mas muitos pontos em comuns entre todos. A tradução da linguagem científica para uma linguagem mais próxima das pessoas, porque é complicado. Você lê um artigo, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ela é escrita numa linguagem própria da comunidade científica, porque ela tem uma função dentro da comunicação científica. Se você pegar esse material e tentar passar para uma dona de casa, por exemplo, minha mãe não vai entender nada, apesar de... Pode ser até, de repente, um artigo na área de ciências humanas, né, não nas áreas de ciências naturais, digamos assim, na ciência do homem, da natureza do homem, da natureza do homem. Enfim, é a antiga separação das ciências humanas, exatas, enfim. Enfim, essa é a tradução, essa aproximação à linguagem mais compreensível das pessoas. Essa é a divulgação, gente. A gente pode criar um monte de conceitos, mas os pontos comuns são esses. Uma tradução, alguns gostam de pensar, eu gosto de pensar numa aproximação, no compartilhamento, no estímulo, a leitura, enfim, o estímulo ao pensar científico, e por aí vai. Alguns gostam de pensar na recriação do conhecimento científico. Essa recriação, lógico, ela tem que ter uma parte que é correspondente à fidelidade dos conceitos científicos, eu vou falar isso mais para frente rapidinho, a formação educacional e incentivo à leitura. Agora eu vou passar para 3 conceitos, aliás, as pessoas gostam de chamar de conceitos operativos, porque já que é uma motivação, é algo que tem que funcionar, não pode ficar só na pura discussão teórica, de divulgação científica. Aí eu vou ter que ler aqui, eu peço desculpas, mas o primeiro autor é o Wilson da Costa Bueno, professor aqui da ECA, defendeu um doutorado em 1984 sobre o jornalismo científico. E ele diz que a divulgação científica, ela pressupõe a transposição da linguagem especializada a uma linguagem não especializada. Ou seja, com o objetivo de tornar o conteúdo acessível a uma vasta audiência. Se vocês quiserem pensar, o jornalismo científico é um exemplo maior, né, da gente, uma coisa corriqueira, cotidiana, a gente
abre um jornal, por exemplo, alguém lá no LHC descobre uma nova partícula que é mais rápida que a velocidade da luz. Lógico que se você olhar os papers originais, você não vai entender. Dificilmente a gente teria capacidade de compreender todos aqueles cálculos. Então a pessoa pega esse acontecimento, contextualiza e conta para que nós podemos entender o que eles estão fazendo lá, de alguma maneira. O segundo, de José Reis, ele deu uma entrevista que virou uma parte do capítulo de um livro, que é editado pela Casa da Ciência, e é uma definição, apesar de elas serem um pouco antigas, elas são mais recorrentes na literatura. O José Reis diz que a veiculação, em termos simples da ciência, como processo dos princípios nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Então ele pensa no processo e no produto da ciência, não só no produto da ciência. Só em relatar o que está sendo acontecido, o que descobriram. E a última, que é da Ana Maria Sanches Moura, uma física da Universidade Autônoma do México, e ela diz respeito à recriação, e ela trabalha muito com a divulgação como literatura. Então a divulgação é uma recriação do conhecimento científico para torná-lo acessível ao público. E enfim, ela continua, mas é só para mostrar pelo menos 3 conceitos, mas existem muitos, e cada um pode escolher um, né? Enfim. Mas todos são muito próximos. Aí só uma leve cronologia a respeito da divulgação. No século XVII até o século XIX, por conta dos meios tecnológicos de divulgação e de popularização e publicização geral aí do conhecimento humano, nós tínhamos publicações impressas e conferências populares. No Brasil, inclusive no século XIX, houve uma série de conferências chamadas Conferências Populares da Glória, em 1873, no Rio de Janeiro, e enfim, foi um marco histórico no Brasil, assim, as primeiras conferências populares sobre conteúdos científicos aqui. Pensar que a gente estava no segundo reinado já, né? Ainda, né? Segundo reinado, 1873. Bom, no século XIX e XX aparecem os museus de ciência, já são ideias antigas, né? Se a gente pensar que na França já existiam desde 1794, no Museu do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, um tipo de ideia que já era voltada para esse conhecimento científico. E Francis Bacon, né, todo mundo conhece, ele criou uma Casa de Salomão, que é uma ideia, um livro dele chamado New Atlantis, de 1626, que ele já pensava um museu científico. Mas ele só foi ser criado, digamos, no século XX, no século XX, em Chicago, nos Estados Unidos, como o Museu de Ciência e Indústria, o Palácio da Descoberta em Paris, entre outros. Enfim, só para meio que situar cronologicamente. Ali em cima, no canto direito, é o Vulgarizador, um jornal editado no Rio de Janeiro, no século XIX. Circulou por um tempo e, por fim, como vários outros jornais de divulgação e de literatura, na época eles não conseguiam sobreviver, né? O país não comportava, não tinha um comércio assim, muito grande, as pessoas não que não compravam, né? Mas tinha uma dificuldade de várias publicações se manterem aqui no Brasil. Bom, no século XX aparece o rádio, a televisão, os centros de ciências, e ali é Centre mesmo, não é Center, Science Center, Science Centrum e o Science Learning Center, e a internet. Só simplesmente. Caramba, eu tenho que falar muito rápido. Enfim, no século XX que começam os estudos sistemáticos da divulgação científica. Por quê? Porque começou a ter material para ser analisado. Antigamente não tinha, as poucas pessoas que faziam acabavam circulando nos âmbitos restritos das suas nações, alguns eram dificilmente importados. Então só no século XX, quando começa a distribuição maior entre os países dessas obras, que começam estudos sistemáticos sobre esse tema. Bom, aí fazendo o modelo difusionista na comunicação é geralmente atribuído ao modelo lateral, é o que publica e você que lê, a gente não discute, enfim, só para deixar bem claro. E é o histórico a origem da divulgação científica. Hoje nós chamamos de modelos culturais, há milhares de outros nomes, como as salas de aula, os museus, enfim, que não é só um método difusionista, tem uma discussão e por aí vai. Bom, e além disso, no século XX, as propostas de educação científica começam a ficar mais fortes, dada a universalização das escolas nos países, inclusive no terceiro mundo. Isso é um breve histórico, com algumas datas de algumas instituições, criações de revistas. Como o tempo está curto, vai ficar na apresentação, vocês podem ver posteriormente, vou passar direto. Aqui é uma definição dos perfis dos públicos de divulgação. Manuais de jornalismo científico, e pessoas gostam de trabalhar com essa separação entre infantil, geral e alta divulgação.
Mas há pessoas que não gostam de trabalhar com essa separação, porque, só um exemplo, se você trabalha com uma divulgação voltada à criança, nada que um adulto no processo de alfabetização ele possa ler, ele possa compreender, porque, como a Patrícia já havia colocado nos slides dela, né, o analfabetismo funcional e os problemas de leitura, escrita, enfim, muitas pessoas, às vezes, de idade avançada, que poderia até ter digamos, né, pelo estereótipo, sei lá, por algum tipo de avaliação, ela estaria enquadrada nas revistas de divulgação ou nos programas de TV, enfim, voltada ao público amplo, mas ela não compreende ainda. Então, ela pode usufruir de alguma coisa relacionada à criança e vice-versa, enfim, aí há várias questões. Por isso que eu só trouxe esses dois lados. Aqui são os objetivos, que são educacionais, cívicos e de mobilização popular. Eu queria discutir muito isso, mas meu tempo está acabando, infelizmente. Esses 3 motivos eu tirei do trabalho de uma pesquisadora chamada Sarita Al-Bagli, do IBICT do Rio de Janeiro. Ela pontua muito bem, eu trouxe até um texto aqui auxiliar, mas eu não vou poder me aprofundar. Mas eu só vou ler rapidinho ali na educação, que é a ampliação do conhecimento e compreensão a respeito do processo científico-zoológico e a relação da divulgação com a educação, né? Porque a gente pensar, a nossa educação é completamente pautada, não nas descobertas, né? Mas no modo científico, né? Uma escola ensina barbaridades para as crianças, fala que o mundo está apoiado nas colas de 2 tartarugas, elefantes, coisas do tipo. Se fizer isso, né, as pessoas vão reclamar que a escola está viajando um pouco. Mas enfim. Aí o cívico e mobilização social seria que esse processo de divulgação ele auxiliaria as pessoas a terem uma posição mais crítica a respeito da dinâmica científica, do papel da universidade, do papel dos centros de ciência, do uso da ciência pelos meios de produção e pelos estados. Enfim, aqui são as propostas de uma boa divulgação. Eu peguei da Ana Maria Sanches Moura e, enfim, ela dá algumas diretrizes como a base na história e na tradição, o emprego da ironia e do humor, o entrelaçamento de arte e ciência, o uso de analogias e metáforas, o recurso ao cotidiano, que muitas das obras de divulgação fazem isso, as matérias, os programas de jornalismo televisivos, os conteúdos na internet agora, os museus principalmente, e o lugar para a metafísica e a religião, que é muito importante, né? Porque no discurso científico, a não ser que você estude esses temas específicos, dada a objetividade científica, isso é deixado completamente para trás. Referência à cultura popular, reconhecimento dos erros humanos, isso é muito interessante ela ter colocado, e a dessacralização da ciência. Ali do lado são 2 desenhos do Mad Science, que é uma atividade que acontece na biblioteca temática de Ciências Mário Chamber na Lapa, que é um evento muito legal, e na parte de cima é um serviço na internet da Universidade de Nottingham, que eles fizeram uma tabela periódica dos elementos com vídeo, então você clica, e são vídeos, inclusive vídeos com tradução em português, que um professor aqui da Universidade do Sul participou desse consórcio e ele traduziu todos para o português. Enfim, as facetas podem ser a divulgação como literatura, obra de referência, material didático, inclusão social e crítica da ciência, apesar de que umas pessoas criticam essa posição crítica, porque se a divulgação e a popularização, ela, de fato, ela não substitui o ensino superior e essas práticas da comunicação científica, como a pessoa pode criticar. E depois, nessa parte, vem a parte crítica, que seria a incapacidade de tradução e adaptação de uma linguagem abstrata e matemática, em muitos casos, né, principalmente na física, nas ciências exatas ou nas ciências naturais, inconsistências epistemológicas, degradação dos conteúdos científicos. Muitas pessoas veem a divulgação com esses olhos, né, de que é uma degradação, porque é mais fácil você ensinar as pessoas o completo do que tentar aproximá-las da ciência se elas nunca viram. Então, esse é um lance meio complicado. A participação na indústria do lazer através dos museus e das publicações, que seriam parte de uma indústria cultural, enfim, eu não posso comentar mais a respeito, e os discursos impregnados de ideologias cientificistas, que eu ia falar mais e eu vou ter que acabar suprimindo. Bom, eu já estou terminando já falando, só mais um pouquinho. É que eu estou falando rápido aqui. Tá, enfim, essa é uma afirmação que muitos defendem, que não há ciência sem a comunicação e principalmente sem a divulgação. Sem a comunicação é fácil a gente pensar por conta da comunicação científica, dos periódicos, dos sistemas de avaliação e de titularização e de manutenção do status dentro da comunidade científica. E na divulgação, para
para aproximar as pessoas através da educação científica, não da educação, mas dessa educação que é próxima à educação científica, para a formação de novos quadros científicos. Essa é uma ideia que eu pretendo expor. Eu esqueci de comentar a respeito. Como o nome do evento é Compartilhando Experiências e Ideias, essa primeira parte foi em respeito à experiência que eu tive por conta do meu TCC. Então, eu falei meio rápido, desculpa aí. E agora eu vou apresentar a minha ideia. Qual que é a minha ideia? Durante essa pesquisa para o TCC, eu tive muita dificuldade em encontrar várias coisas sobre a divulgação científica. Não que não existam, principalmente na internet. Em livros é um pouco difícil, né? Mas na internet, notícias aqui, algumas coisas ali, e eu tive uma ideia de criar um site, um portal, que pudesse fazer uma junção de todo esse conteúdo, pelo menos nacional. Aí muitas pessoas podem perguntar, já existe o canal Ciência do IBICT, enfim, outros serviços como o Clique Ciência, alguns projetos da FAPESP, mas eles, né, são restritos aos assuntos que lhe interessam. Eu não queria fazer alguma coisa que aglutinasse muito. E por que eu tive essa ideia? Porque eu vi um projeto da FAPESP que se chama SAP, que é o Scientific Automatic Press Observer, que faz desde 2003, ele presta um serviço, criou-se uma metodologia de monitoramento de jornais. No início era a Folha de São Paulo, depois o Estadão, hoje, se não me engano, é só o Estado de São Paulo, né, Estadão. Eles monitoram todos os conteúdos que são veiculados no jornal e eles fazem todo um sistema automático, e no final tem um depuramento que é humano ainda, mas eles conseguem quantificar o quanto de material de ciência é veiculado na mídia, nesse veículo, no Estado, e eles geram uma série de gráficos e estudos, mas é restrito a esse canal apenas, que é o Estadão. Mas já ajuda em alguma coisa para a FAPESP. E eu descobri o paper.ly, que algumas pessoas já conhecem, que é um sistema aberto que você cria, você indica todas as pessoas que você segue no Twitter, por exemplo, e ele cria um jornal temático. Eu abri o meu ali, está em segundo plano, mas acho que nem vou mostrar agora, assim, não sei, com todo o tempo. Pode mostrar? Tá, peraí, então eu vou terminar e depois eu volto para mostrar. E eu dei uma estudada na interface dele, na maneira como é que ele é feito, tem algumas críticas, acho algumas coisas legais, então eu pensei na junção desses dois processos. Eu fiz uma lista de mais de 200 serviços na internet, de links, de agências, institutos que divulgam materiais científicos, tanto da área jornalística, de blogs, enfim. Eu queria fazer um teste, e essa ideia é um convite a todas as pessoas que estão aqui, que eu pensei, por conta do tema, não apareceria só pessoas de biblioteconomia, mas de outras áreas, né? Tomara que tenha alguém aqui, eu não reconheço, a pensar essa ideia junto comigo, para a gente trabalhar com open source e licenças Creative Commons por conta desses conteúdos. E o convite está aberto, não é uma ideia minha, tem que ser do jeito que eu quiser, não, é uma ideia aberta, é um projeto que, se alguém quiser, de repente, não sei, usar como um tema de iniciação científica, a gente pode correr atrás de financiamento de departamentos, enfim, é uma coisa que eu gostaria de tocar em paralelo a todas as minhas outras atividades. E, enfim, essas são as referências que eu usei, né, porque eu usei o material, não referenciei direto, mas eu quis deixar aqui. E, enfim, é isso. Meu nome está ali, meu e-mail está ali. Qualquer crítica, dúvida, ajuda, contato, conhece alguém do programa, conhece alguém que quer ajudar, entre em contato comigo. E, enfim, essa é a minha apresentação. Desculpa se foi muito rápido, porque eu fiquei completamente em pânico, porque eu ia falar tanta coisa, eu tive que sair cortando tudo. Mas é isso, eu só vou mostrar rapidamente a ideia lá, só um pouquinho. Senta ali, ó. Melhor ir pra lá. Gente, é um controle que eu quero usar. Não, eu sei. Muito obrigado. Enfim, esse é o serviço que eu falei. Eu usei todas as pessoas que eu sigo no Twitter. Ele cria um tipo de jornal e eu queria só estudar um pouco da estrutura dele. É lógico que ele tem uma grande parte aqui de publicidade que poderia sair para criar uma interface mais legal. E no primeiro momento era mais conseguir filtrar e criar ferramentas de disseminação seletiva da informação para as pessoas. E no segundo momento,
poder criar também conteúdos próprios, enfim, é uma ideia aberta, quem tiver à vontade pode me procurar, a gente conversa disso. Cara, esse mouse está arrebentado aqui. Enfim, essa é mais ou menos a cara desse serviço gratuito e, enfim, já a partir dele, desse projeto da FAPESP, mais alguns softwares de gerenciamento de conteúdo que eu conheço, daria para a gente começar a fazer alguma coisa. Enfim, essa foi a minha apresentação, queria agradecer a todo mundo e é isso.